Continuando, nós veremos o conceito de variáveis agora. E aí para falar de variáveis, primeiro a gente fala de identificadores, tá? Os identificadores, identificarão, não só as variáveis, mas as funções, procedimentos, etc, tá? Os identificadores, eles têm uma dada sintaxe, tá? Em Portugal, eles seguem a seguinte sintaxe, né, e não é só em Portugal, tá, em grande parte das linguagens de programação, os identificadores seguem essa sintaxe aqui, tá? Então, o que está dizendo esse diagrama? O identificador vai começar com uma letra, seguida ou não de quantas letras e dígitos for necessário, tá? Então, letra pode ser apenas uma letra sozinha, ou pode ser uma letra seguida de uma letra, ou uma letra seguida de várias letras, tá? Ou uma letra seguida de dígitos e letras e assim por diante, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Então, eu tenho o identificador A, ou o identificador B1, tá? Ou o identificador Z, 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 também é um identificador válido, tá? O identificador I, o identificador J, o identificador contador. O que não seria válido seria o identificador 1A, por exemplo, tá? Então ele não está começando com letra, então não é um identificador válido, tá? Ou caracteres especiais, tá? Caracteres especiais não entram aqui, tá? Nas linguagens de programação, a gente ainda consegue usar o underline, por exemplo, tá? Agora o hífen não, né? O tracinho não é um caractere permitido, tá? Então esses são identificadores válidos, tá? O que é uma variável? Então eu falei como identificar uma variável, agora eu vou falar o que é uma variável, tá? A variável é o quê? É o nome que eu vou dar para um local onde eu posso colocar valores entre os possíveis para um dado tipo, tá? Então aqui eu já estou dizendo que a variável, eu já disse que a variável vai ser identificada por um identificador, né? E esse identificador tem que seguir aquela sintaxe, né? Tem que seguir aquela sintaxe para ser definido, tá? Então a variável vai ser identificada por um identificador, tá? E ela se refere a quê? Se refere a um local que quando a gente estiver programando, esse local é o quê? Um local na memória, tá? Então um espaço na memória. A variável é isso, ela se refere a um local onde eu posso colocar um valor dentre os possíveis para aquele tipo. Então a gente vai ver também que a variável, em geral, quando a gente declara uma variável, a gente declara a variável de um certo tipo, tá? Entre os tipos possíveis, tá? A gente vai ver isso também. Então tá lá, o nome da variável é um identificador. Então aqui está um exemplo, né? Eu tenho a variável soma, tá? A variável soma, o que que é? É um espaço de memória que ela vai ser manipulada por meio do identificador soma, tá? Então, toda vez que eu fizer soma igual a 5, então eu estou colocando 5 nesse espaço aqui, nesse local, tá? Que quando a gente estiver programando vai ser um espaço na memória, que aí eu vou colocar esse valor naquele espaço de memória, tá? Toda variável deve ser declarada seguindo a seguinte sintaxe, tá? E aqui a gente está falando de Portugal. Numa dada linguagem de programação, vai ser uma outra sintaxe que a gente vai aprender também, tá? Então, a primeira coisa, eu vou dizer de que tipo é a minha variável, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de tipos, tá? Então, eu posso dizer que a minha variável é do tipo inteiro. Quando eu digo que a minha variável é do tipo inteiro, eu estou dizendo que naquele local, naquele espaço da memória, naquele local, eu vou armazenar apenas números inteiros, tá? Ou pode ser real. Então, isso quer dizer que naquele espaço de memória eu vou armazenar apenas números reais. Ou pode ser uma string. String é um texto. Então, naquele espaço de memória eu vou colocar apenas texto, tá? Ou tipo lógico. O tipo lógico só pode receber verdadeiro ou falso, tá? Então, eu estou dizendo que naquele espaço de memória eu só vou armazenar o verdadeiro ou falso, tá? Que a gente pode implementar utilizando 0 e 1, né? 0 para falso, 1 para verdadeiro.
tá? Então, o tipo da variável, 2 pontos, o identificador. Se eu tiver mais de um, por exemplo, eu estou declarando 2 números inteiros, eu posso escrever inteiro, 2 pontos, A1, vírgula, A2, e aí eu termino por ponto e vírgula, tá? Se eu estou declarando apenas um número inteiro, então vai ser o quê? Inteiro, 2 pontos, A1, ponto e vírgula. Então, o meu identificador aqui é o A1, tá? Entenderam? Então, eu posso ter mais de um separados por vírgula, tá? Ou a mesma coisa para os outros tipos, tá? Então, se eu quiser declarar um número inteiro e um número real, vou ter que fazer 2 vezes. Inteiro, 2 pontos, A1, ponto e vírgula. Na próxima linha, real, 2 pontos, A2, ponto e vírgula, tá? E assim por diante. Exemplos de declaração de variáveis. Então, tá aqui, eu estou declarando um inteiro cujo identificador é x1, x maiúsculo 1. Então, inteiro, 2 pontos, x1, ponto e vírgula. Estou declarando 2 números reais aqui, real, 2 pontos, a, vírgula, b, ponto e vírgula. Estou declarando uma string, um texto, tá? Aqui eu estou declarando 2, né? 2 textos, string, 2 pontos, frase, vírgula, nome, ponto e vírgula. Então, os meus 2 textos são as 2 variáveis do tipo texto, são frase e nome, né? Esses 2 são os identificadores. Aqui eu estou declarando uma variável do tipo lógico, então, lógico, 2 pontos, tem, ponto e vírgula, tá? Então, a variável tem é do tipo lógico, tá? Qual é assim? Agora eu vou falar para vocês a sintaxe de alguns comandos básicos, tá? Então, a gente já viu o conceito de variável, identificador, como acontece a declaração de uma variável. Agora a gente vai ver a sintaxe para alguns comandos básicos, tá? Tudo isso a gente está vendo em Portugal, depois a gente vai traduzir para a linguagem de programação que a gente vai usar, tá? Então, o primeiro comando básico é o comando da atribuição, tá? E qual é a sintaxe da atribuição? É o identificador da variável, setinha em direção ao identificador, expressão. Então, aqui, identificador, a gente lê assim, né? Identificador recebe essa expressão. Então, alguns exemplos. x1 recebe 10. O que é esse x1 recebe 10? O x1 não é um espaço, um local, né? Que aí eu provavelmente eu declarei esse x1 como inteiro. Quando eu faço x1 recebe 10, naquele local, naquele espaço de memória, eu estou colocando o valor 10, tá? É isso que é x1 recebe 10, ponto e vírgula. Aqui outro exemplo. Frase recebe, entre aspas duplas, teste 1, 2, 3. Então, este texto vai ser colocado neste espaço de memória, tá? Aqui tem duas notações para atribuição, tá? Então, eu posso usar ou a setinha em direção à variável, ou eu vou usar o igual, tá? Os dois são a mesma coisa, tá? O que é mais utilizado é o igual, porque é mais próximo da linguagem de programação, tá? Então, frase recebe teste 1, 2, 3, tá? Alguns operadores aritméticos, né, que a gente pode usar na nossa sintaxe também, tá? Os operadores aritméticos de soma, subtração, multiplicação é o asterisco, divisão, a barra inclinada, a raiz quadrada, ou a gente usa assim, né? Ou a gente usa SQRT, abre e fecha parênteses com o número que eu quero tirar a raiz quadrada aqui entre parênteses, tá? Eu também posso utilizar algumas funções matemáticas, né, como seno, cosseno, o módulo do número, tá? Existe um operador que não é tão comum para gente, que é o operador mod, tá? O operador mod, o que ele faz? Ele pega o resto da divisão, tá? Então, m mod i, eu vou pegar o que? O resto da divisão de m por i, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante, então operador mod, tá? Então, alguns exemplos de operações aritméticas, aqui eu tenho raiz quadrada de a, aqui eu tenho a mais b elevado a n,
Aqui eu tenho raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes, o vezes é um asterisco, né? 4 vezes a vezes c, tá? Operadores lógicos, isso aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, um pouco mais para frente, tá? Mas eu tenho algumas operações lógicas. As operações lógicas, elas retornam verdadeiro ou falso, tá? E na operação lógica, eu estou comparando duas coisas, tá? Então, eu estou comparando duas partes, tá? Eu tenho a operação e, a operação ou e a operação de negação, tá? E existem outras operações que a gente faz compondo essas operações mais simples, tá? Compondo essas eu consigo operações lógicas mais complexas, tá? Eu vou fazer a tabela verdade desses três aqui para vocês entenderem, tá? Do que se trata.